Eu queria falar sobre, depois da pandemia, como que está a evolução das viagens corporativas? Como que você tem percebido isso? Galopante. Graças a Deus, a gente percebeu que, claro, 2021 foi ainda tração, né? Até o primeiro semestre, assim, que ainda tinha aquele medo de segunda onda, de terceira onda, ainda se contavam as ondas, né? Agora nós já somos do serviço profissional. Minha mãe está com Covid. Oi, mãe. Vacinou, graças a Deus. Então tá tudo bem. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? O que a gente percebeu, Klaus, assim, nuances, né? Quer dizer, nuances extremamente definidas e muito potentes. Primeiro foi 2021 de tração, realmente, na tentativa de voltar para a normalidade, o que veio acontecer em setembro de 21 em diante. O verão de 21 para 22 foi desafiador, porque teve, de verdade, um tropeção aí sanitário, né, um aumento de número de casos e etc. E, na sequência, isso estou falando em termos de volume de reservas, de viagens. Tá? E aí, na sequência, um 22 avassalador, muito bonito de ver, onde os hotéis não regrediram em relação às suas medidas de segurança sanitária, ou seja, todo mundo manteve distância entre as mesas, manteve a luvinha lá à disposição num buffet de café da manhã, manteve o álcool gel à disposição, eventualmente, dependendo do tamanho do hotel, um acrílicozinho no balcão para evitar o contato muito próximo do hóspede com o colaborador, aquele avisozinho de não lote o elevador, se tiver elevador, né? Enfim, essas situações vieram para ficar, não se modificaram. E, por fim, quando 2022 pegou velocidade, a gente não mais se assustou, se assombrou com essa curva para cima de volume, como a gente observou que aquilo que vinha sendo o combustível da atração das viagens, que era o segmento de agrobusiness e de farmacêuticas e de varejo, né? Porque o varejo não parou, a gente continuou tendo que comprar coisas, né? Ser não diminuir, mas ser companheiro de fatia, observamos os outros segmentos de viagem ascender e voltarem a ter um número considerável de viagens no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais equilibrado o, a quantidade de segmentos de mercado que visita a sua cidade, mais saudável é o seu mercado. Quase o papo que a gente estava tendo sobre o equilíbrio do nosso corpo. Sim, né? sim. Quanto mais diverso a sua alimentação, por exemplo, que a gente estava conversando aqui antes de começar, mais saudável você vai ser. Né? Então, é uma metáfora, eu faço um monte de metáfora, gente, desculpa, eu sou meio maluquinha mesmo. Mas é uma metáfora, mas que ajuda a ilustrar essa visão. Quer dizer, quando você tem um mercado que estava dominado por dois segmentos, mineração, agrobusiness e saúde, um pouquinho de varejo, 4 segmentos de mercado, todo mundo órfão, né? Todo mundo dependente de alguns viajantes. Sim. Quando você já começa a ver bancos voltando ao normal, tecnologias, né, que são os novos viajantes. Quem ia imaginar que o iFood ia ser um grande viajante no Brasil? E é um grande viajante. É uma empresa que visita quase todas as cidades do Brasil inteiro. Né? A Doutoralha, não sei quem aí já fez uma consulta com plataforma Doutoralha, né? Consulta online, grande viajante no Brasil hoje em dia. A Movile, né? Que é a família mãe do iFood, que tem Play Kids, umas plataformas de crianças, né? De brinquedo, de joguinho. Viaja pra caramba também. Tô dando alguns exemplos aqui, mas são infinitos, né? Queima diária, né? Que é aquele negócio da mamãe sarada lá que faz exercício em casa para as mulheres. Os homens também podem fazer, viu, gente? Fica a dica. Mas, enfim, também um grande viajante, enfim, são mineiros, né? E a gente vê dessa forma outros segmentos trazendo essa saúde para o segmentos de negócio, trazendo essa saúde para o mundo dos viajantes de negócio 2022 e 2023. E
23 em específico, batendo recordes. Recorde, por exemplo, de viagem de negócio no mês de janeiro. Por exemplo, mercado de São Paulo, vamos falar mercado de São Paulo. Você pode revelar aqui o número de reservas que já aconteceram acumuladas até outubro de 2023? Cara, via B2B a gente já fez, eu vi o número ontem para vir falar com você. A gente já fez esse ano 420 mil reservas na cidade de São Paulo. Só São Paulo capital? Só São Paulo capital. Não estou falando de ABC, não estou falando de Osasco. Se for somar, é mais de 1 milhão. E você está falando de reservas, não de diárias, né? Reservas, exatamente. Você tem ideia do número de 2019, pré-pandemia? Tenho. A gente hoje coloca aproximadamente 30% acima de 2019 em 2023. Então faz a conta aí, gente. 420, de humanas. 420 mil reservas. Quanto é mais ou menos o loss desses viajantes, o length of stay? 3. Então a gente está falando de mais de 1 milhão de reservas. Isso, que é outra coisa interessante. De noites. Outra coisa interessante. Pré-pandemia, a média era 2,2. 2,2 noites. Porque a matemática, não sei o que é 0,2, né, gente? Em termos de diárias. Mas, enfim, a matemática faz isso com a gente. E em 2023, a gente já está falando de 3,3. Eu só não falei 3,5 para você, para não ofender a matemática mesmo, porque é 3,3. Muito louco isso, porque é uma mudança que aconteceu nas viagens de negócio, fazendo com que as pessoas otimizem mais. E também eu acredito que é o resultado da vinda desses novos viajantes que, de alguma forma, precisam atuar regionalmente. Então, o que a gente vê? Cidades secundárias e terciárias. O que é secundário e terciário? Que não é capital, né? Então, estou falando de uma Campina Grande, estou falando de Campinas, estou falando de Pelotas, estou falando de Ponta Grossa, de Cascavel, de Chapecó, estou falando de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, enfim, não vou viajar o Brasil inteiro aqui, mas tem um bocado. Que são cidades que estão recebendo hoje. Quem são os caras novos, né, que estão chegando? Esse negócio de mercado livre de energia está movimentando pra caramba. Mercado Livre, né? É o nome, Mercado Livre, exato, que se compra energia de um jeito diferente, né? Direto da usina, você vai lá e compra crédito de energia para usar no teu negócio. Com deságio, né? Isso. Energia. As companhias rodoviárias, construção civil mais focado para infraestrutura. O próprio agrobusiness acaba movimentando, claro. O varejo, mas de um jeito diferente, né? Vou lembrar da gente do Ceará de novo. Quem diria que as óticas Diniz ia ser uma grande potência, viajante, uma potência como ela é de franquia hoje em dia, né? Nasceu lá no Ceará, vive o Ceará, graças a Deus. E se espalha pelo Brasil inteiro como uma franquia extremamente potente, né? As óticas Carol, mesma coisa. Puxa, gente, assim, são inúmeros exemplos que me vêm aqui à mente para ilustrar esse comportamento de viagem, que é, por exemplo, ficar em Campinas, visitar a região, volta para dormir em Campinas. Amanhã segue de novo, roda as outras cidades, dorme em Campinas novamente. Eu estou usando Campinas como um exemplo, mas, na verdade, nem é. Seria Indaiatuba, seria porque Campinas é uma cidade extremamente lotada, com diárias médias até altas, e dependendo do viajante, hoje ele já tem essa inteligência, ele já consegue. Se você colocar no Google Maps hotéis próximos e dar um zoom out, assim, aumentar o seu voo, né? Você vai conseguir ver que tem regiões ali que você vai ter hotel com uma diária, às vezes, compatível, né? A classificação do hotel, a reputação do hotel. Falei bastante sobre reputação essa semana. Só que com preços menores, né? E aí, se está na estrada mesmo, compensa, né? Eu fico imaginando o hoteleiro que está ouvindo a gente e sempre eu penso naquele hoteleiro órfão, entre aspas. Raiz. O hoteleiro independente, que também é o nosso core, né? O nosso público-alvo. E eles devem estar ouvindo a gente se perguntando, mas quantos hotéis hoje populam a B2B? Você falou que hoje vocês têm saltado de 30 para 300 agências corporativas e números de hotéis. A gente hoje tem 4.500 hotéis ativos, são 6.000 e cacetada cadastros.
mais ativos, que põem disponibilidade, que põem preço, que gostam da plataforma, que atuam com a plataforma, que se beneficiam do que a gente pode trazer, são 4.000 hotéis. E como é que funciona essa questão de integrações? Porque aí o hoteleiro lá, vamos supor, ele já tem um PMS, ele tem um motor, ele tem um gerenciador de canal, mas ele não quer trocar, por exemplo, o gerenciador de canal dele. Que pena, né? Porque agora a gente tem um gerenciador de Então, canal. Ele poderia fazer tudo num lugar só. Cuidar das OTAs que interessam, das maiores operadoras desse mercado corporativo que eu não gosto de dizer que a gente tem exclusividade, mas é onde a gente é especialista. Exclusividade já morreu faz tempo, né, gente? Não existe. Não existe. Principalmente para nós que tratamos de inclusão, falar de exclusividade é um treco totalmente fora, né? Fidelização é uma barreira de venda. Exatamente, exatamente. Mas, assim, para responder, você me perguntou quantos são? Desculpa, me perdi. Integração. Como que faz? A integração, tecnologicamente, vou usar outra metáfora. É bom que eu boto aí um preparador de metáforas. Toda integração sistêmica é uma ponte. É uma ponte em que eu venho com meus fios. Então, disponibilidade você vai por aqui, preço você vai por aqui, suas regras você vai por aqui, seu nome, suas fotos você vai por aqui. Beleza? Beleza. Então, normalmente, o que acontecia? Você avisava lá o Klaus. Klaus, vamos integrar? Vamos. Ele vem com a mãozinha dele, eu venho com a minha mãozinha. A B2B tem a mãozinha já pronta. A gente já fez a ponte até metade do rio. Todo PMS que queira se integrar conosco, constrói de qualquer tamanho, ou seja, a gente não faz distinção de... desculpa, seu PMS tem só... O seu sistema foi desenvolvido só para um hotel, ou o seu PMS tem só 10 hotéis, obrigado, o senhor pode entrar na fila. Não é assim. A gente oferece, claro que a gente vai ter que ter um acordo de confidencialidade, porque os meus fiozinhos pendurados na ponte que eu fiz até a metade são realmente... Não é secretos, mas são importantes para nós, né? Então, aí o PMS vem do lado dele e constrói a outra metade da ponte. Então, hoje a gente tem a gente chama de B2B Integra, é um produto nosso mesmo, né? Porque é muito fácil. E aí a gente deixa essa ponte para o outro PMS. A documentação está toda disponibilizada. Toda disponível. O outro lado vai, acessa, lê e faz fácil. A integração. Muito fácil. Mas aí, nesse caso... Um exemplo. Tá. Engenho, que é um PMS que atende bastante hotel independente. Nós fizemos o primeiro... A gente se conhece há muito tempo. Trabalhamos em parceria em muitos hotéis. Nós fizemos o primeiro contato sobre integração em julho. Documentação foi assinada e o acordo foi realizado. O acordo para fazer, né? Porque não envolve nada financeiro entre nós e o PMS, tá? Foi combinado que a gente ia fazer em agosto. Na Equipotel, a gente já estava com a logomarca deles lá no stand e com o hotel piloto já rodando, disponível para trazer os hotéis que se interessarem. Mas vamos supor, o hotel ele já tem, como eu falei, ele já tem do lado dele lá, ele vai fazer a integração do PMS, beleza. Mas a distribuição dele é feita pelo channel. Ele não quer trocar de channel. E nesse caso, então, ele vai ter que fazer 2 gestões no channel que ele já utiliza para fazer a distribuição dele antes de contratar vocês, e teria que ter o channel de vocês para fazer a distribuição nos outros canais que ele não está integrado, mas está integrado com o PMS. Nesse sentido, para ele não ter um risco de um overbooking, aí o recomendado seria o quê? Trabalhar com allotment para B2B? Isso. Nesse caso, que ele não quer abrir mão ainda... Gente, eu sou de vendas. Não tem como, né? Ainda. Não quer abrir mão ainda. Não que a gente não vai convencer, Atenção para o SMR. Ainda. O hoteleiro vai fazer o channel manager dele, a gestão, se for integrada ou não, e no nosso channel apenas o corporativo, digamos, e algumas operadoras, que é inevitável. Eu vou dar um exemplo, tá? Normalmente, o hoteleiro é guiado pelas operadoras para operá-las no mesmo ambiente em que opera as OTAs, porque ele precisaria deixar os preços pareados. Só que, eventualmente, você vai fazer um acordo, uma promoção, uma temporada de exclusividade para uma determinada operadora. Se você fizer em qualquer outro lugar, você vai estar pagando 3 vezes mais, no mínimo,
por uma reserva de operador em qualquer outro canal do que o que você paga via B2B. Faz muito sentido fazer uma tarifa exclusiva, não estou falando do dia a dia, mas a exclusiva fazer na B2B. Você vai pagar muito mais barato. Sim. Já está dando um desconto, vem pagar mais barato por ela então, né? Sim. E não precisa estar plugado em qualquer outro channel, porque você não está falando de paridade nesse caso. Entendeu? Entendi. Então, como a B2B não tem, não é um sistema fechado, não é passível de um robô, porque enche o saco, né, cara? Toca o telefone do hotel, um canal dizendo, no outro lá tá mais barato que o meu. Por que você fez isso comigo? Nossa, é um calvário. A B2B não acontece isso. Por quê? Porque como a gente, primeiro, somos especialistas, segundo, nos desenvolvemos pensando nas peculiaridades específicas de cada empresa. Porque, através dessas 300 agências, a gente leva o Hotel Independente para 10 mil empresas. Estou falando do viajante final. Aí, ó, essa informação é importante, esse número. Extremamente importante. 300 empresas do mercado corporativo. Isso aí. 10 mil potenciais clientes. É uma puta de uma vitrine. Né? Exatamente. E além de ser uma excelente vitrine, desses 10 mil, e, gente, eu estou falando um número redondo. E uma outra coisa que é legal, desculpa te interromper, a tarifa não é pública, né? Porque não, ela está ali fechada, ela está fechada só para aquele cluster, só para aquele grupo que está conectado. Exatamente. Então, essa questão da paridade dificilmente vai ter um problema, a não ser que a agência... não tem, mas de qualquer maneira, se a agência faz uma análise orgânica, e aí só que você vai ter que ter uma regra, aí entra a B2C, né? Isso, para orientar você. Exato, como você vai compor seus preços. Vocês são a ferramenta da guerra, vocês são as armas. Isso. Nós somos os estrategistas que vai usar... Última tecnologia. E nós vamos ser os estrategistas dessa guerra. Então, a gente vai usar para otimizar essas ferramentas para entregar o melhor resultado. Exatamente. De novo, eu tinha te dito, né, que eu gosto de falar indo e voltando. Sim. Empresa, agência, hotel. Hotel, empresa, agência. Então, sobre a perspectiva da empresa, eu preciso botar um monte de gente para viajar. Socorro, Deus. Eu sou uma Ambev da vida e eu tenho que viajar o Brasil inteiro. Não é só isso, é o controle de gestão também disso tudo. É isso que eu ia falar, é o risco. O que eles precisam administrar? É a despesa. Ou seja, provisionar, gastar e comprovar que gastou. 2, o risco. Eu estou mandando um colaborador viajar longe da família dele, vai pegar a estrada de carro ou vai pegar um avião, vai ter que dormir num lugar seguro, vai ter que dormir num lugar conhecido, um lugar onde eu possa alcançá-lo. A gente vai ficar horas aqui se eu der exemplos de quanto isso é sensível e, ao mesmo tempo, importante. Haja visto o que aconteceu em Mariana, por exemplo. Eu só falo de tragédia, mas vou falar de coisas boas também nesses exemplos, sabe? Mas, assim, haja visto o que aconteceu em Mariana, haja visto, por exemplo, um cara que viaja, a esposa está grávida aqui, como é que eu localizo o cara para dizer que o neném nasceu? Né? Esses momentos bons da vida que, às vezes, o cara está cumprindo uma missão, precisa ir. Sim. Então, assim, perspectiva da empresa, risco e despesas. Perspectiva da agência, agrupar potência de cliente, de compra, para conseguir um melhor acordo com os fornecedores, seja aéreo, hotel, aluguel de carro, seguro, tudo aquilo que envolve uma viagem. Ao mesmo tempo, para a agência de viagem, fazer a gestão, como você falou, ajudar a empresa, né? A empresa a obter o melhor acordo, o melhor uso das ferramentas todas que a agência tem. E, por fim, na perspectiva do hotel, distribuir. É como se você pegasse o seu inventário... Aí entra o Hotel B2C. Exatamente. Você pega a sua prateleira. Quantos produtos eu tenho hoje? Eu tenho 100 apartamentos, eu tenho 100 produtos. Na verdade, pode ter um pouco mais, né? Aí o B2C depois desenrola isso aí com vocês. Eu também gosto de copiar, usar metáforas, né? O Hotel B2C nada mais é do que um player igual de bolsa de valores. Exatamente. O que são as ações de um hotel? São os estoques de noite que tem para vencer. E não vendeu hoje, e aí, o que nós
nós fazemos? Nós distribuímos esse estoque de ações de noites nos melhores lugares para serem comprados. Extremamente perecível. Com uma estratégia de precificação, né, de vender pelo preço certo, no momento certo. Eu tô para conhecer alguém que vai vender um quarto que não vendeu ontem. Exatamente. Não dá. Então, pela perspectiva do hotel, só para finalizar essa análise, o hoteleiro vai, procura a melhor distribuição, né? E vai, sentado nesse cockpit, né, junto com vocês. O Denis é o Spock, ele fica do lado dando os melhores conselhos. Eu sou o Spock até na cabeça. Sentado com um grande conselheiro ao seu lado, nesse cockpit, nesse painel de controle, você vai decidir onde você vai vender, como você vai vender, para quem você vai vender. Só que se você tiver com isso filme 100%, você não vai enxergar longe. É verdade. E a B2B é a transparência em plataforma, ou seja, eu vou mostrar para você via integração na telinha do teu computador 10 mil empresas que viajam. Se for contar usuários, que é o viajante, porque hoje em dia a gente leva, através da tecnologia, a opção de escolha do hotel ou do meio de hospedagem, né, para envolver eu falo sempre hotel, mas pelo amor de Deus, viu, gente? Adoro uma pousada, adoro um hostel, tá tudo certo, um flat. Mas a gente leva para a palma da mão do viajante. No aplicativo de viagem do viajante, o hóspede, ele decide, claro que ele está acessando uma coisa curada, né? Uma oferta ali no aplicativo dele vem filtrada, vem completamente configurada pela gestão da empresa. Mas são 10 milhões de usuários que a gente tem na B2B. Eu vou fazer uma pergunta aqui no ponto de vista do hotel, né?